Os companheiros que estejam conosco pela internet, pedindo sempre a Jesus que nos abençoe, nos envolvendo nas vibrações da pacificação. A reunião de hoje é dedicada ao patrono da nossa casa, Leon Denis. A página foi retirada do livro Depois da Morte, tem referência em outras obras também, no Invisível, mas a página foi retirada da obra Depois da Morte. O tema do estudo e título da página, A Natureza e a Ciência. E diz Leon Denis para nós: a marcha da ciência, nas suas etapas inumeráveis, é comparável a uma subida numa região de altas montanhas. À medida que o viajante escala as inclinações árduas, o horizonte se alarga em torno dele. Os detalhes do plano inferior fundem-se num vasto conjunto, enquanto que ao longe abrem-se novas perspectivas. Quanto mais sobe, mais o espetáculo adquire amplidão e majestade. Assim, a ciência, nos seus progressos incessantes, descobre a cada passo domínios ignorados. Sabe-se como nossos sentidos materiais são limitados, como é restrito o campo que abarcam. Além das luzes e das cores percebidas pela nossa vista, há outras luzes, outras cores, cujas reações químicas demonstram a existência. Da mesma maneira, nosso ouvido apenas percebe as ondas sonoras entre dois extremos, acima ou abaixo, muito agudas ou muito graves. As vibrações sonoras não influenciam mais o nervo auditivo. Se nosso poder visual não tivesse sido aumentado pelas descobertas da óptica, o que saberíamos do universo na hora presente? Não somente ignoraríamos a existência dos longínquos impérios do éter, onde os sóis sucedem aos sóis, onde a matéria cósmica, nas suas gestações eternas, cria os astros aos milhões, mas nada saberíamos ainda dos mundos vizinhos mais próximos da Terra. Gradualmente, e de idade em idade, o campo das observações estendeu-se. Graças à invenção do telescópio, o homem pôde explorar os céus e comparar o globo medíocre em que habita aos gigantes do espaço. Mais recentemente, a invenção do microscópio abriu-nos um outro infinito. Em toda parte, em torno de nós, nos ares, nas águas, invisíveis aos nossos olhos fracos, miríades de seres pululam, agitam-se em turbilhões assustadores. O estudo da constituição molecular dos corpos tornou-se possível. Reconhecemos que os glóbulos do sangue, os tecidos e as células do corpo humano estão povoados de parasitas estimulados, de infusórios, em detrimento dos quais outros parasitas ainda vivem. Ninguém pode dizer onde para o fluxo da vida. A ciência progride e cresce, e o pensamento, incitado, eleva-se para novos horizontes. Mas, como parece leve a bagagem dos nossos conhecimentos quando se a compara ao que nos falta a aprender. O espírito humano tem seus limites, a natureza não. Com aquilo que ignoramos das leis invernais, diz Faraday, poder-se-ia criar o mundo. Nossos sentidos grosseiros nos deixam viver no meio de um oceano de maravilhas sem suspeitá-las, como cegos banhados em torrentes de luz. Leon Denis.
É com essa belíssima página que nós vamos elevar o nosso pensamento para Deus e vamos, numa prece, dizer para Jesus: Jesus, querido amigo, estamos reunidos para o nosso momento de estudos e passes. É sempre com alegria e gratidão, querido amigo, que nos reunimos na casa espírita, através da mídia, para que possamos juntos, em sintonia com os nossos guias, com os benfeitores espirituais, podemos estudar um pouco mais de nós, do teu Evangelho, para que possamos ir renovando pouco a pouco as nossas forças espirituais. Queremos te pedir, querido amigo, que esteja conosco, ajudando-nos a pensarmos junto com a nossa Luzia o tema de estudos da noite de hoje e também acompanharmos o raciocínio do nosso amigo Turíbio no momento dos passes. É assim, querido Jesus, que em teu nome, em nome de todos esses benfeitores que aqui estão junto a nós, em nome de Kardec, o codificador da doutrina espírita, em nome desse patrono amorável que nos acolhe, mas acima de tudo, Jesus, em nome de Deus, pedimos a permissão para darmos por iniciada a nossa noite de estudos e passes. Te pedindo ainda, amigo, que para a nossa segurança permaneça conosco. Graças a Deus. Então, amigos, vamos abraçar a nossa querida Luzia. Já estávamos com saudade dela, né? Vamos falar isso em segredo, coletivo. Queridos, boa noite. Vamos fazer uma correção na folhinha. A frase de Faraday sofreu uma interferência aí do corretor, provavelmente. Com aquilo que ignoramos das leis universais, não invernais. Poder-se-ia criar o mundo. O inverno há de ter suas leis, mas não é o caso aqui. Bom, a questão da ciência no corpo da doutrina espírita é fazer parte desse tripé. Então, doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. A nossa aproximação da doutrina espírita, o nosso encontro e a nossa vivência com a doutrina espírita passa muito pelas nossas características pessoais. Então, tem pessoas que têm um interesse bastante acentuado pelos aspectos científicos, como o homenageado da revista, o Palhano Júnior, né? E muitos outros. Outras pessoas se detêm mais na questão filosófica, nas questões filosóficas, dentro dessa proposta de entender a vida e de dar respostas às célebres perguntas: quem eu sou, de onde eu venho, o que eu estou fazendo aqui. Tem pessoas que não têm a menor curiosidade de saber isso, né? Mas tem outras que precisam encontrar respostas para essas perguntas que façam sentido e que deem sentido à sua vida, às suas lutas, aos seus movimentos, às suas buscas, enfim,
se atém bastante à parte filosófica. E tem aqueles que vivenciam prioritariamente o caráter religioso, ou seja, a parte que nos convida à prece, a parte que nos convida ao amor ao próximo, à prática do bem, né, em todas as suas manifestações. E você pode ver por aí que cada uma dessas partes é legítima em si mesma. Mas o nosso patrono, Leon Denis, escreveu e vivenciou a doutrina espírita num amálgama, numa união perfeita de todas as partes. Então, em todas as obras de Leon Denis, assim como na sua biografia, você vai encontrar o estudioso da ciência. Então, para poder nos dar notícias da ciência de sua época, Leon Denis mantinha uma leitura atualizada das publicações da química, da física, da psicologia, da biologia. Isso é fácil de aprender da leitura das suas obras, quando a gente vê ele citando nomes de pessoas importantes nessas áreas. E lá no rodapézinho a gente vai ver os anais da Sociedade de Química, os anais da Sociedade de Física, obras exclusivamente voltadas para esses temas. E quando você vê Leon Denis raciocinando sobre as questões filosóficas, como a ideia de Deus, o destino humano, livre-arbítrio, quando a gente vê ele raciocinando por esses temas, a gente vê que ele praticava, além de ter muitas leituras, uma filosofia atuante. E na parte da caridade, das obras do bem, a gente sabe de que ele era uma pessoa sempre aberta a responder as cartas, a receber as pessoas na sua casa para um atendimento fraterno, e teria feito algumas obras de benemerência, das quais ele mesmo fez sigilo. Então, Leon Denis é o apóstolo do Espiritismo. É o propagandista por excelência da doutrina espírita. Por quê? Porque ele justamente tinha essa igual liberdade, esse igual conhecimento, esse igual trânsito sobre todos os aspectos da doutrina espírita, que é tríplice. E assim, o que isso interessa para mim? Isso interessa para mim, para eu que estou em busca do conhecimento e da prática da doutrina espírita, possa fazer uma avaliação pessoal. Como é que é o espiritismo que eu pratico? O que eu busco na doutrina espírita? O que eu faço? O que eu aproveito daquilo que a casa espírita tem para me oferecer? Qual é a minha relação com a revelação espírita? E aí, a gente vê que tem um bom número de pessoas que frequenta a casa espírita do mesmo modo que durante séculos frequentou os templos das diversas religiões, que propõem àquele que é frequentador uma atitude passiva de comparecer aos cultos, praticar os rituais, aderir às ideias e só. Então, a gente sabe que boa parte das pessoas que vêm à casa espírita assiste a reunião pública como assistia à missa. Quietinho, né? Às vezes aproveitando para tirar um cochilo, né? Porque é tudo tão relaxante, né? A gente se sente tão seguro, tão tranquilo,
tão bem acomodado, né? E aí consegue dormir aqui como não consegue dormir em lugar nenhum, né? Acabou a palestra, a pessoa acorda para tomar passe, né? Eu fiz palestra numa entidade, numa casa espírita, que tinha um abrigo de idosas, né? E os dirigentes da casa pegavam as senhoras idosas e sentavam assim, na primeira fila, né? Aí a gente levantava, dava boa noite. E quando acabava, parecia que alguma coisa acordava ela. Acabou a palestra. Para tomar o passe, né? Então, em todos os rituais, em todas as práticas religiosas, tem um momento de sermos abençoados. Temos um momento de receber o óleo, a hóstia, o isso, o aquilo, não é? Para nos fortalecer, nos dar a sustentação. Então, recebemos assim o passe. Recebemos de forma passiva, porque o que tem para eu fazer? Nada, só ficar aqui que eu vou receber o passe. Depois a gente sai, bebe a aguinha, né? A água fluidificada, e já sai com cara de santo. É legítimo essa vivência da doutrina espírita? Sem dúvida. Se for esse o máximo que a pessoa consegue, se for isso o que ela consegue dar como resposta ao que lhe é oferecido, ela vai precisar ficar nesse lugar por muito tempo. E às vezes, a proposta de uma casa, como a casa de Leon Denis, por exemplo, a pessoa fica enjoada. Não, ela quer um negócio mais animado, esse centro é fraco. Né? Por quê? Porque não acontece nada assim, né? Muito, né? Interessante. É claro que nesse nível, a construção da doutrina espírita na alma da pessoa é muito frágil. É muito frágil diante dos desafios da existência. Então, a existência nos desafia, nos cutuca o tempo todo, porque nós não viemos a passeio, nós não viemos a lazer, nós não viemos descansar. Pelo contrário, nós viemos aprender, lutar, conquistar novos valores, novas habilidades. Então, nós somos permanentemente cutucados pelas mudanças que acontecem na nossa família, no nosso corpo, na nossa cidade, no mundo. E aí, como é que eu lido com isso? Aí entra a filosofia. A filosofia é que tem material para nos alimentar a mente, para poder dialogar com essas mudanças, com essas alterações, com essas novidades que nem sempre a gente deseja receber. Então, nós vivemos numa época de informação intensa e permanente, como nunca aconteceu. E isso nos causa desconforto, nos causa incômodo. Para quê? Para que a gente viva atormentado, para que a gente viva reclamando de ter essas informações, para que a gente reclame da televisão, do WhatsApp, que todo mundo quer nos dar essas informações que a gente não pediu, ficamos reclamando. Nos abandonamos a absorver toda e qualquer informação que nos chega, ou dialogamos filosoficamente com elas. Então, a doutrina espírita nos dá material para nós dialogarmos com as informações que nos chegam, e assim nós amadurecemos o pensamento. Então,
comum que as pessoas cheguem para nós para falar de como a vida está difícil, como acontece coisa ruim, né? Como acontece coisa ruim hoje em dia. Em algum momento da nossa história, da humanidade, não aconteceram coisas ruins? Mas antes era menos, né? Pegadinha. Antes era menos divulgado e em alguns lugares antes tinha menos gente para fazer coisa ruim. As distâncias não eram vencidas com a facilidade que são vencidas hoje. Eu ainda peguei uma época em que estava acontecendo uma guerra lá em algum lugar do planeta e o máximo de imagem que a gente tinha naquele momento era uma foto, e uma foto ruim, uma foto transmitida por sinais de rádio, e a gente via aquilo e pronto. Hoje nós vemos uma guerra acontecendo em tempo real. Então, a informação, as conquistas tecnológicas do nosso tempo estão nos desafiando a filosofar. À luz da doutrina espírita, eu posso entender e compreender por que acontecem as guerras, os acidentes, as mortes coletivas, os desastres naturais, as doenças, epidemias. À luz da doutrina espírita, eu tenho como entender isso? Posso garantir que sim. Algumas dessas questões já estão respondidas pelos espíritos, inclusive. Então, num momento desses de mortes coletivas, eu fiquei assim, um pouco abalada, e aí eu fui procurar a resposta. E os espíritos dizem assim: engraçado, todo dia morrem milhares, milhões de pessoas. Mas se elas não morrerem juntas, não há comoção. Só há comoção se elas morrerem no mesmo lugar. Então vamos pensar, cai um avião, morrem 200 pessoas naquele lugar. Mas todo dia morrem muito mais do que 200 pessoas. Por aí, elas não estavam no mesmo lugar. E aí não há essa comoção. Não há essa, né? Esse um fala, outro fala. A mídia tem uma palavra interessante para isso, que é repercutir. Então, aconteceu uma tragédia, como a que aconteceu esses dias, né? E aí eles ficam repercutindo. Então, o que é repercutir? Um fala, o outro comenta o que o outro falou, o outro fala a mesma coisa que o outro já falou, como se ninguém tivesse falado, o outro comenta o que o outro falou, que todo mundo já ouviu, e comenta a mesma coisa que já foi comentada, e aquilo começa a repercutir no meio social, quando as pessoas vão levando esse incômodo umas para as outras. Diante do conhecimento espírita, qual é o trabalho filosófico que eu tenho que fazer? Primeiro, entender que essas coisas acontecem, porque o que predomina nos espíritos encarnados no planeta é orgulho e egoísmo. Uma semana de casa espírita, você já sabe que a Terra é planeta de provas e expiações, não é? Planeta de provas e expiações não é lugar para reencarnação de almas sublimes. As almas sublimes que reencarnam aqui, reencarnam em missão. Por isso são tão poucas. Tem algum na sua família? Na minha não, graças a Deus. Deus me livre de ser mãe de missionário. É difícil, a mãe tem que ser missionária também.
né? Imagina ser mãe de Jesus, ser mãe de Paulo. A mãe de Paulo, parece que ninguém nem sabe o que foi, né? Parece que ele já nasceu homem montado a cavalo. Mas Paulo de Tarso tinha mãe. E essa mãe deve ter sofrido horrivelmente, sem notícia desse filho. O filho saiu daqui para pegar esse pessoal e sumiu. Onde é que ele está? E o que ele está fazendo da vida? Então, tirando esses missionários, o grosso da população é de espíritos nos quais predomina o orgulho e o egoísmo, e por isso criam para si mesmos situações de dor, de sofrimento, que não é castigo, é apenas o funcionamento da lei natural. Usando um exemplo bem simples, se você usar na sua alimentação coisas que sabidamente fazem mal a todo mundo, e particularmente a você que tem uma fragilidade, e você resolver comer essas coisas, você vai passar mal. Por quê? Porque Deus está castigando. Você não sabia que não podia comer isso? Agora tu vai sentir dor de cabeça, ficar enjoado, vou ter dor de barriga. Não, é lei natural. No momento em que aquelas substâncias começam a circular no corpo, começam a causar aqueles efeitos. E se você faz isso uma vez, o seu corpo tem mecanismos de se reequilibrar. Agora, se você faz isso todo dia, esses sinais de que aquilo não está sendo bem acolhido vão aumentar gradativamente. Até que vai chegar uma hora que vai ter uma situação emergencial ou uma desencarnação, e muita gente vai dizer assim: como é que pode? Ainda ontem estava tão bem. Quem disse que ontem estava bem? Né? Então, se você... Antigamente se dava muita festa em casa, né? Hoje em dia é difícil, né? Só faz lá casa de festa, suja lá, né? Mas eu sou daquele tempo também que juntava a mulherada tudo para encher empadinha, né? Linha de produção. Uma forra a forminha, a outra bota o camarão, a outra tampa, a outra passa o ovo, a outra bota no tabuleiro, né? Você dava uma festa em casa, no dia seguinte parecia que tinha tido uma guerra ali, uma explosão, né? Aí, bora fazer faxina, limpa, bota tudo em ordem. Quando vai ter outra festa? Ano que vem, ok. Agora, se você for dar festa toda semana, vai esgotar as possibilidades de se manter a ordem, a limpeza, o bom funcionamento da casa. Né? Então, a lei natural funciona assim. Então, quer dizer que todo mundo que está no momento de uma catástrofe, naquele lugar, tem um compromisso perante a lei para estar ali? Todo mundo não. Mas todo mundo que está ali mereceu reencarnar aqui, aonde essas coisas acontecem. Então, vamos dizer que você queira viajar para aquelas ilhas paradisíacas, né? Indonésia, Bali, né? Só tu sabe que lá acontece tsunami, não sabe? Sei. Você vai assim mesmo? Vou. Aí você está lá, vem um tsunami, era karma. Não era karma. Imagina como é que vai juntar milhares de pessoas que tem que estar ali para morrer especificamente afogado no tsunami. Não dá para fazer isso. Vai todo mundo. Quem tem compromisso e quem não tem compromisso exatamente com o tsunami, mas tem compromisso com a reencarnação ou estar nesse planeta onde acontecem tsunamis. Tem bala perdida? Não, você está escolhendo viver num lugar onde as pessoas trocam tiros. Tem bala perdida não. Muda para Santo Antônio do Aventureiro.
Você já ouviu falar que alguém foi atingido por uma bala perdida em Santo Antônio do Aventureiro? Em Varriçai? Em Passa Três? Não, você quer morar aqui, né? Você escolheu morar aqui. Não, eu não escolhi, mas como é que eu vou fazer? Então, você está escolhendo porque você não quer pensar em como fazer e nem quer estar disposto a fazer essa mudança, né? Eu gosto muito de, com certos intervalos, ir para um lugar assim, né? Quieto. 3.000 pessoas, né? Assim, bem longe uma da outra, né? Você ouve o grilo, você vê o céu estrelado. 5 dias é um espetáculo. Você vai num lugar desse, aí você combina com uma pessoa local. Olha, vamos sair para resolver esse assunto aqui. Pessoa, claro, vamos sim. Pode deixar, vamos lá. Aí que hora que a gente vai? Vamos 10 horas, tá bom. 10 horas. Aí tu chega 10 horas na casa da pessoa. Ele saiu, ele foi lá na esquina, na casa de fulano. Vai lá, que ele vai lá. Aí você vai na casa do outro. Eu vim só falar com ele que a gente ficou de resolver um problema. Entra, toma um café conosco aqui. Aí você entra, toma um café. Mas vamos lá resolver o negócio? Não, peraí, tá saindo um bolinho, né, de fubá. Você fica lá o dia inteiro, não consegue resolver aquilo. E você vai ficando irritado, porque essas pessoas vivem em outro ritmo. Para a gente desacelerar, porque precisar ficar lá muito tempo. Então, as nossas escolhas nos atraem para os lugares, para as pessoas, para as famílias, afins com as nossas escolhas. E como é que eu trabalho essa ideia? Trabalho essa ideia assim. E que questões isso resolve na minha alma? Na minha alma isso resolve a sensação de estar perdido no espaço, de estar sozinho no mundo, de cada um por si, de que injustiças acontecem, de que Deus não existe, ou então Deus tem uns eleitos lá, umas pessoas privilegiadas, os outros que se danem, que eu vivo perseguido pela fatalidade, que a qualquer dia pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Usa a filosofia espírita para entender as coisas que te causam mal-estar. A doutrina espírita tem material para isso. Então, o que te causa mal-estar? A guerra, a fome, a doença, a perda do ente querido, a tua própria desencarnação. O que é que te assusta? Estuda e treina pensar. Porque a gente vai aos livros, a gente encontra as respostas, mas se nós fazemos o exercício de filosofar, nós conseguimos fazer essas relações por nós mesmos. Mas para isso precisa incorporar à sua experiência a filosofia espírita. E a ciência? Até um certo momento da história da humanidade, a religião se tornou inimiga da ciência. Porque a religião, enquanto construção humana, não atendendo às suas revelações. Porque as revelações vieram por missionários em diferentes culturas, usando a linguagem daquela cultura. Então, veio Confúcio, veio Buda, veio Maomé, eles vieram revelar as verdades para aquela cultura. Agora, pessoas que obviamente não tinham nenhuma convicção nessas revelações, usaram e têm usado até hoje a religião como instrumento de poder para seu próprio gozo, para seu próprio desfrute. E com isso, não interessava que alguém viesse contradizer com provas
a falsidade daquelas ideias, que não eram as ideias da revelação, eram as ideias dos dominadores de consciências. Então, o caso mais célebre, não é o de Galileu Galilei, que, olha só, Deus não criou o Sol depois da Terra, o Sol não foi criado para a Terra, o Sol não gira em torno da Terra, a Terra é que gira em torno do Sol. Isso contraria a descrição da criação, como está no Velho Testamento, que hoje a gente sabe de maneira alegórica, mas que para muitos é lida ao pé da letra que mata. Então, Galileu Galilei, por ser muito protegido pelos nobres da época, conseguiu não ser queimado, que nem Giordano Bruno, mas teve que dizer publicamente que estava errado. Relatam que ele disse que estava errado, depois ele falou assim baixinho, mas ela se move. Mas ele não falou tão baixinho assim, porque até hoje a gente sabe disso. Então alguém escutou, né? A religião, se tornando inimiga da ciência, ela dividiu a humanidade em duas metades ou duas partes. Os que são religiosos e esses não pensam, não raciocinam, apenas acreditam. E os cientistas, esses pensam, raciocinam e não acreditam em nada. Dividiu assim. A doutrina espírita veio num momento em que esse pensamento materialista ganhava força, começava a ganhar força, a força que tem hoje e que responde pelas grandes doenças da nossa humanidade, pela destruição da natureza, pela exploração dos mais pobres, pelo comércio da guerra, tudo isso, pelo consumismo, pelas drogas, tudo isso é filho do materialismo. Então, a doutrina espírita aterriza nas mentes humanas, na França, que era o centro da inteligência mundial, era a referência, todos os olhares olhavam para a França, e traz a doutrina espírita, que promove a síntese, a união da ciência com a religião. E Leon Denis, como propagandista por excelência da doutrina espírita, ele faz questão de trazer a palavra da ciência em todos os seus textos de defesa dos postulados espíritas. Postulados espíritas, quer dizer, você será espírita se aceitar a ideia de Deus. Leon Denis escreveu todo um livro, para mim, o livro mais bonito que jamais foi escrito sobre Deus, que é O Grande Enigma. E como eu sou fã radical, que jamais será. Não dá para ultrapassar aquilo, nem 1 milhão de anos, né? Então, escreveu um livro chamado O Grande Enigma. Outros postulados, a sobrevivência do espírito após a morte do corpo. E a mediunidade. Leon Denis escreveu No Invisível, estudando as provas da sobrevivência e o funcionamento da mediunidade. O problema do destino humano, que é regido pelas leis morais. Então, espírita que pensa que está tudo cada vez pior. Espírita que pensa que o universo está a matroca, não é espírita. Essa posição é antidoutrinária. Eu posso, em algum momento, achar que as coisas estão piores, mas eu preciso ter certeza que o erro está na minha interpretação dos fatos. Preciso pensar melhor, preciso conhecer mais.
Então, Leon Denis escreveu O Problema do Ser e do Destino, aonde cada capítulo tem quantidades maciças de informação científica daquela época. Algumas delas hoje não têm mais validade, foram mudadas. Então, por exemplo, a gente vai ver muito Leon Denis se referir ao éter. Não era aquele éter que não tem mais, que a gente usava em curativo, né? Era o que os cientistas diziam que havia entre os astros, o éter. Depois do éter, a ciência evoluiu para o vácuo. E depois do vácuo, a ciência está evoluindo para a matéria escura. Então, se Leon Denis estivesse escrevendo hoje, ele ia falar em éter? Não, ele ia falar em matéria escura. E ele ia estar se apoderando vorazmente de documentários, de livros, de palestrantes que tratam da questão científica pura e simplesmente, e principalmente daqueles que já estão no próprio meio científico promovendo essa síntese. Eles mesmos já estão trazendo essa associação que Leon Denis suava a camisa para nos trazer. Por exemplo, Leon Denis ficou encantado com a descoberta do raio-x, por Röntgen. Por quê? Porque antes do raio-x e também da radioatividade, descoberta e estudada pelo casal Curie, a ideia que nós tínhamos é que a matéria era algo impenetrável. A matéria era alguma coisa maciça, porque isso nos informa os nossos sentidos. Quando eu olho para uma parede, ela me parece impenetrável. Aí, você vai fazer um raio-x de tórax, né? Você encosta o peito lá no filme, entra um negócio pelas tuas costas, atravessa o seu corpo e vai imprimir os seus ossinhos no filme. Você sentiu alguma coisa? Não sente nada. Mas alguma coisa material atravessa seu corpo e imprime na chapa fotográfica seus ossinhos. O pulmão, como está cheio de ar, ele aparece desenhado pelo próprio ar na coloração escura. Se tiver bom, né? Se tiver bichado, aparece branquinho mesmo. Né? O coração e mais raramente do lado direito. Então, assim, Leon Denis ficou fascinado com isso. Com a descoberta dos raios catódicos por William Crookes, que era espírita. Tem um seriado na televisão que tem um detetive todo moderninho. Ele vive lá no século XIX, mas ele é metidinho, sabe? A estudar a ciência, aplicar a ciência para resolver os crimes. Eu gosto muito de ver aquilo. Aí apareceu William Crookes nesse seriado, gente. William Crookes foi lá na cidade desse detetive fazer palestra sobre espiritismo. E esse detetive é muito católico. Quando ele vê um cadáver, ele faz assim. E umas conversas interessantíssimas. Eu fiquei assim em estado de graça. Por quê? Porque desde o 2º grau, no meu tempo do ginásio, que a gente é apresentado a William Crookes e ninguém fala que ele foi espírita. Escreveu uma história do espiritismo, estudou uma médium extraordinária, Florence Cook, manifestando o espírito de Kate King, reunindo várias pessoas para presenciar aquilo. Foi contratado pela Sociedade Real de Londres para desmistificar o espiritismo. Por isso ele fez essas experiências e ele concluiu isso. Eu digo que isso não só é possível, eu digo que isso é real.
A mesma coisa aconteceu com outro cientista famoso, astrônomo, Camille Flammarion. Então, Leon Denis lia essas coisas, via essas conexões, colocava nos seus livros como elemento de convicção. Porque, queiramos nós estudar ciência ou não, nós somos pessoas do nosso tempo. A minha avó, ela acreditava que Deus morava ali. Ali é onde é azul. No céu. Então, quando a humanidade começou a mandar os satélites, Sputnik, não sei o quê, ela ficou muito preocupada. Deus vai ficar zangado, vai começar a mandar aquilo aqui para baixo. Então, as pessoas de 1900 e pouco, elas eram muito mais simples, mentalidades muito mais simples, raciocínios muito mais simples. Nós não estamos mais nesse nível de simplicidade. Então, se Leon Denis tivesse encarnado hoje, escrevendo livros hoje, ele estaria falando de quê? Estaria falando de física quântica. Por quê? Porque a física de partículas virou a física newtoniana, o olhar materialista sobre a criação, de perna para o ar. A equação de Einstein, energia igual a matéria vezes massa, eu esqueci. Essa hora da noite, realmente. Até Leon Denis me abandona e não me aguenta mais. Eu falei de Leon Denis de manhã no Eurípides, de tarde no Seja, agora estou aqui, 10 horas tem um grupo de estudo pela internet. Leon Denis deve estar, me deixa em paz, mulher, pelo amor de Deus. Né? Vamos lá. Energia igual a matéria vezes velocidade da luz. Aquele negócio. Então, o que essa equação prova? Que matéria é energia, energia é matéria, elas vêm se transformando uma coisa na outra o tempo todo. Isso é Einstein. Einstein é posterior a Leon Denis. Porque se fosse contemporâneo, Einstein estaria no problema do ser e do destino, com certeza. Então, aquela ciência que vinha buscando provar que matéria não existe, ela provou que espírito não existe, ela provou que matéria não existe. Então, hoje uma pessoa materialista diria com mais propriedade que é energicista. Porque matéria não tem. Matéria é um arranjo temporário de energia. Então, Leon Denis estaria trazendo física quântica, estaria trazendo os campos mórficos do Rupert Sheldrake, estaria trazendo as ideias de microtúbulos, enfim, estaria trazendo todo esse repertório de ideias científicas contemporâneas que estão começando a abrir espaço para que os cientistas se tornem espiritualistas. Então, principalmente na área da medicina, isso está ganhando um vulto muito animador. Por quê? Porque fica evidente aos olhos do pesquisador que aquela pessoa que tem uma vivência, uma experiência espiritual, ela adoece menos, consome menos medicação, se cura mais rápido, vive mais tempo, tem mais resistência imunológica. Então, hoje, já tem médicos, estudiosos, pesquisadores dizendo: o médico precisa cuidar da espiritualidade do seu paciente. E para cuidar da espiritualidade do seu paciente, ele tem que cuidar da espiritualidade dele. Até bem pouco tempo, algumas pessoas me perguntavam: Luzia, você conhece um médico espírita? Por quê? Não, porque eu tirei um receituário, fui orientado uma coisa, mas eu não posso dizer isso para o meu médico, porque ele não aceita. O que os pesquisadores hoje estão dizendo, que o próprio médico é que tem que perguntar para a
pessoa, você tem alguma ligação com religião, com espiritualidade, você acredita em alguma coisa, você faz alguma prática religiosa, e incentivá-la a trazer mais disso para a sua vida, para essa vivência de doença, sua ou dos entes queridos. Então, assim, esse médico publicou esse estudo, e esse estudo teve uma repercussão tal que o Conselho de Medicina dos Estados Unidos aconselhou as universidades a terem a cadeira de Medicina e Espiritualidade ou como curricular ou como optativa. E hoje 94% das escolas americanas de medicina têm essa cadeira. Gente, para quem se formou em medicina na década de 70, como eu, isso é uma transformação absurda. Quando nós éramos estudantes, pessoas do meu tempo, a gente às vezes ficava num anatômico ou numa emergência, olhando aqueles corpos sem vida, jovens que éramos, né? Ficávamos olhando aquilo e tentando entender para onde foi aquela vida. Para onde foi aquela vontade de viver, aquelas alegrias, aquelas tristezas? E os professores eram frios, porque era chique ser frio, era chique ser materialista. Agora não está sendo mais. E Leon Denis estaria dando notícia disso maciçamente na sua obra. Tem pessoas na minha família, médicos, né, que de vez em quando me cutucam, né? Então, uma dessas pessoas que me cutuca mais proximamente, né, me cutuca porque eu não vou para ninguém para dizer você tem que acreditar, não, nada disso. Mas quando eu tenho opinião, quando me pedem opinião, a minha opinião é espírita. Não posso ser hipócrita de ser espírita e ter opinião materialista. Então, se estão falando, por exemplo, que bandido bom é bandido morto, eu tenho que dizer que nós não temos o poder de matar ninguém. E que bandido desencarnado é muito mais perigoso. Aí, o que dizem para mim? Ih, você com essas ideias, sei lá, né? Então, essa pessoa falou assim para mim, lá vem você com esse misticismo. Aí eu digo, tá bom, místico quer dizer misterioso. E a vida que se desdobra diante de nós nos diferentes planos é muito misteriosa, não é pouco, não, é muito. E aí no dia seguinte chegou uma revista médica lá em casa, do Hospital Procardíaco, hospital de ponta, hospital de alta tecnologia, hospital de cabeçudos. Artigo de capa, Medicina e Espiritualidade, pelo Dr. Roberto Sporcati. Aí eu tive que, ter meu momento, Digo, que interessante, misticismo. Esse colega, Dr. Roberto Sporcati, tem falado de medicina e espiritualidade em vários congressos, de cardiologia, de medicina como um todo, e várias pessoas, outros tantos, espíritas principalmente. Por que espíritas? Porque enquanto os outros estavam envolvidos unicamente com a tese materialista, eles já estavam pesquisando pontos de contato entre ciência e religião, que segundo Leon Denis é o que salvará o mundo, a união da ciência com a religião. Então o que eu faço? Não sei nada de ciência. Estuda no seu passo, pesquisa no Google, lê uma revista, conversa com alguém que sabe mais, faça perguntas, porque ser espírita é ser religioso, sim, mas é também ser filósofo e gostar de ciência. Obrigado, queridos, pelo carinho. Que Jesus abençoe muito a nossa querida Luzia. Nos preparando para os passes, nós estamos estudando o capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Ação da prece, transmissão do pensamento. No item 10, Kardec diz para nós:
O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, explicando como se processa a transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chega até ele. Para se compreender o que se passa nessa circunstância, eu confesso que não vou poder ir muito longe na leitura. É preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados imersos no fluido universal que ocupa o espaço, assim como aqui na Terra estamos mergulhados na atmosfera. O fluido recebe o impulso da vontade, ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Assim sendo, quando o pensamento é dirigido para um ser qualquer sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado, ou de desencarnado a encarnado, uma corrente fluídica se estabelece de um ao outro, transmitindo o pensamento da mesma forma que o ar transmite o som. A energia dessa corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem, que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações e que se estabelecem as relações à distância entre os encarnados. Essa explicação visa esclarecer principalmente aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por finalidade materializar a prece, mas tornar os seus efeitos compreensíveis, mostrando que ela pode ter uma ação direta e efetiva, mas que não está menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas e o único que pode tornar uma ação eficaz. E assim nós vamos pedindo aos companheiros médiuns que se coloquem para o passe. Não vamos nos distrair com a movimentação, ela é necessária. Vamos, por nossa vez, fazermos a nossa prece. Se estamos pela internet, estivemos com o pensamento no estudo trazido por nossa Luzia, vamos também nos preparando. É um momento importante para todos nós, para essa transmissão desses fluidos benéficos que os benfeitores espirituais vão, através dos médiuns, trazerem para nós. Vamos sempre agradecer muito pela vida, pela oportunidade que estamos tendo de estarmos conhecendo um pouco mais desse intercâmbio entre o visível e o invisível. Como diz a espiritualidade para nós no Livro dos Espíritos, a finalidade é essa, mostrar para nós que esse intercâmbio existe. Querido Jesus, estamos reunidos para o nosso momento do passe e agradecemos, Senhor, pedindo que abençoe os companheiros médiuns, os guias presentes e que possamos receber aquilo que o teu coração, através desses benfeitores, oferecerá para cada um de nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Nesse momento, então, possamos estar em tranquilidade, em paz em nossos corações,
facilitando dessa maneira essa importante ligação com os nossos mentores, com os nossos anjos guardiães, com esses espíritos amigos da casa de Leon Denis, trazendo-nos o benefício dessa energia que a todos nos beneficiam. O estudo do Evangelho da noite de hoje vem ao encontro dessa necessidade de nós compreendermos a eficácia e a profundidade dos ensinamentos de Jesus. Porque ele faz uma afirmação que para nós é de grande importância, que busquemos essa compreensão, quando nos diz que, seja o que for que peçamos em prece, para nós crermos que seremos atendidos. E é uma afirmação muito séria, né? Seja o que for que peçamos em prece, nós seremos atendidos. A questão é que nós não compreendemos ou não buscamos compreender a profundidade, porque não raciocinamos em torno dessas afirmações, conforme a doutrina espírita nos encaminha o nosso raciocínio. Nós ficamos apenas na primeira parte da afirmação que Jesus nos coloca. Jesus nos coloca, seja o que for que peçamos em prece. Nós esquecemos a prece. Porque pedir algo em prece não é simplesmente pedir qualquer coisa que nós imaginemos. Pedir em prece é uma postura que nós precisamos compreender, principalmente através de uma outra passagem também, quando ele diz que todas as vezes que vieres colocar uma oferenda no altar, vai antes e concilia-se com o teu adversário. Depois volte e coloque a sua oferenda. Ou seja, depois volte e faça o seu pedido. Então, isso nos faz pensar que, ao direcionarmos os nossos pensamentos, os nossos pedidos para Deus, para Jesus, nós precisamos estar em paz de consciência, em paz com os adversários, não termos inimigos. É um estado diferente ao solicitarmos um favor dessa espiritualidade superior, que tanto nos auxilia. Precisamos estar num sentimento, numa postura, num pensamento de pacificação. Pois só assim, somente assim, no estado de pacificação, o nosso sentimento e o nosso pensamento terá uma energia suficiente para nos conectarmos com esses amigos, com esses irmãos superiores, que de sua parte também buscam estar em conexão para cada um de nós. Então é um primeiro passo para poder estarmos fazendo um pedido em prece. Não apenas um pedido, mas em prece. E é essa prece que nós precisamos aprender a formulá-la num primeiro momento em paz de consciência, em paz com os nossos irmãos, em paz com os possíveis adversários, e um segundo momento também de grande importância para cada um de nós que formulamos esses pedidos, essas preces. É a receptividade, é o retorno, é a forma como nos vem a resposta dessa prece. Porque a afirmação não é que nós pediremos e obteremos. Pois bem, a resposta vem. A resposta sempre vem. Por isso é que pedi e obtereis. A questão é que nem sempre nós estamos preparados. Nem sempre nós estamos predispostos. Nem sempre estamos em paz conosco mesmo, em harmonia, para poder recepcionarmos as respostas que vêm. E são respostas sutis.
elas vêm pelo pensamento, elas vêm pelo sentimento, elas vêm pelas intuições, mas vêm. Mas para que percebamos essas respostas, precisamos estar em paz, em harmonia, para sentir os pensamentos suaves que esses amigos superiores dirigem para nós. Então, é num primeiro momento nós estarmos em paz, para podermos estar preparando-nos, essas vibrações harmoniosas em direção a Deus, em direção aos espíritos superiores. Num segundo momento, continuarmos nesse estado de tranquilidade, para podermos recepcionar. E num terceiro momento, que é o de grande importância, é aceitar. Aceitar que os desafios que nós enfrentamos em nossas vidas, muitos deles foram solicitados por cada um de nós para o nosso benefício, enquanto espíritos que somos. Benefícios não materiais, não transitórios, não momentâneos, mas aqueles verdadeiros benefícios que todos nós recepcionamos após formularmos em prece. Que Jesus nos abençoe e desperte a cada um de nós para essa realidade maior espiritual. Graças a Deus. Graças a Deus, Jesus, por tudo que nós aqui recebemos, através do estudo, através desse momento dos passes. Mas, pedintes que somos, queremos também te pedir, querido amigo, que nos ajude nessa pacificação tão necessária para que possamos levar conosco tudo isso que nos foi oferecido através dos benfeitores espirituais. Ajuda-nos a acreditar que não estamos sós, que as nossas lutas fazem parte da nossa história, mas que a vitória é o resultado final para cada um de nós, encarnados e desencarnados. Que possamos levar esse sentimento conosco, que és o guia das nossas vidas, e que Deus é o Pai de bondade, de justiça e amor. E é assim, Jesus, gratos, com esperança, que nós queremos pedir a permissão para irmos encerrando mais esta noite, oferecida para cada um de nós nesta casa tão querida. Mas estende, Senhor, as tuas vibrações pacificadoras por cada recanto desta nossa casa querida. E ajuda-nos, junto a esses benfeitores, a renovarmos as nossas forças espirituais. Que seja em teu nome, Jesus, agradecidos aos guias particulares de cada um de nós, a esses condutores da humanidade, mas acima de tudo, a Deus, pedimos a permissão para encerrarmos esse nosso momento de estudos e paz. Para nossa segurança, continue a caminhar conosco, querido amigo. Graças a Deus. Muita paz, amigos.